Oi, pessoal, já falamos um pouco sobre a conservação do momento linear, conservação do momento angular, ambos com um sistema de partículas. Agora a gente vai falar do outro teorema, que é a conservação da energia. A energia total do sistema ainda se preserva sobre um tipo de condição que a gente vai escrever aqui, tá? Então, para a gente analisar isso, o que você precisa perceber é que a gente vai falar de uma força, com que condição, né, a conservação da energia funciona? Quando a gente fala de uma força dependente de posição. Então você tem um vetor força para cada uma das partículas e esse vetor força ele depende, afinal de contas, da posição de cada uma delas. Da primeira, da segunda e assim por diante, para cada uma das N partículas que a gente tem, né? Depois, então a força de uma das partículas K é determinada pela posição de todas as outras partículas. No caso em que existe energia potencial, a gente pode escrever uma função como essa. A gente pode decompor a energia potencial, ou essa força, em cada uma das componentes. Então, na componente X, da partícula K, né, no caso, isso vai ficar como menos a taxa de variação parcial da energia potencial em relação à posição da X da partícula K, de forma equivalente. O vetor força para a partícula Y, para a direção Y da partícula K, isso fica menos taxa de variação da energia potencial em relação à coordenada Y. E, finalmente, F, K, partícula K, coordenada Z. Assim. Então, como a gente está falando agora de movimento em várias direções, você pode escrever essas três componentes de força em relação às energias potenciais. Se você perceber, é o mesmo resultado que a gente já escreveu quando a gente escreveu em uma só dimensão. A força é, quando existe energia potencial, a taxa de variação da energia potencial em relação à posição. Aqui em cada uma das coordenadas, sem problema nenhum, a generalização tem sido sempre dessa forma, né? O que isso significa? Se a força é escrito dessa forma, ainda vale a segunda lei de Newton. Então a gente pode escrever massa vezes aceleração para cada uma dessas posições, né? Então eu vou escrever assim, ó, massa da partícula K vezes aceleração, eu vou escrever em termos de velocidade. Então de velocidade, qual aqui? Da partícula K na direção X em relação ao tempo. E isso é igual a menos dv dkx, né? Então, você pode ir escrevendo essas expressões para cada uma das partículas. Veja que cada uma das direções, né? Veja que eu estou escrevendo a segunda lei de Newton, então, né? Aqui eu fico com mk vezes taxa de variação da velocidade. Talvez confunda que o meu v minúsculo parece com maiúsculo, né? Mas aqui é a velocidade da partícula K na direção Y em relação ao tempo. Isso é igual a menos taxa de variação da energia potencial em relação a yk. E, finalmente, massa vezes a taxa de variação de Vkz em relação a T é igual a menos taxa de variação de V em relação a Zk. Então, você pode escrever essas relações aqui sem problemas nenhum, né? Para a gente generalizar isso aqui num resultado só, o que vale a pena a gente fazer é multiplicar cada uma dessas equações por um termo específico. Então, eu vou multiplicar essa aqui pela velocidade kx, essa aqui pela velocidade ky e essa aqui pela velocidade kz, tá? Então, a gente vai acabar reescrevendo isso tudo e juntando numa coisa só. Eu vou escrever o primeiro e também vou escrever os outros e deixar tudo aqui pra gente ver como fica, ó. Então, do lado de cá, ó, veja que eu tenho mk dvkx dt. E eu já vou, quando eu multiplicar isso por vkx, ó, lembra que eu vou multiplicar esse termo vkx e esse outro, eu vou poder escrever assim, ó. Taxa de variação em relação ao tempo de meio de mk vezes vkx ao quadrado. Poxa, por quê? Porque veja que quando a gente fez essa expressão, então deixa eu pôr o quadrado no lugar certo. Quando a gente fez essa expressão aqui, lembra que essa foi a construção que a gente juntou essa expressão e tirou da segunda lei de Newton um termo que era bem relevante. Se você se lembrar, meio de mv quadrado é energia cinética. Então, basicamente, o que a gente está evidenciando aqui é a energia cinética na direção x. E é a mesma coisa que está escrito aqui, desde que você considere a multiplicação por vkx, não esquece disso, ó. Porque a derivada disso aqui é 2 elimina mk vezes vkx, que eu multipliquei, vezes a derivada de vkx y no tempo. Por isso que tem um termo a mais, tá? Faz um papel que você vai chegar nesse resultado. Mas, vou mandar esse termo lá para o lado de lá, taxa de variação de V em relação a xk vezes vkx.
E VKX eu vou colocar como taxa de variação de xk em relação ao tempo, que é a velocidade xk. Então, a velocidade na direção x, né? Da partícula k. Então, note que essa expressão que está aqui é a mesma dessa quando eu multiplico por VKX. E aqui está o VKX que a gente está vendo, né? De forma equivalente, você pode multiplicar esse aqui por VKY e esse aqui por VKZ. Vale a pena você pausar e escrever para ter essas três expressões, mas a única coisa que vai mudar é que aqui vai aparecer Y, Y, Y e na outra Z, Z e Z, mas a expressão tem o mesmo formato, né? Se todas elas são iguais a zero, o que a gente pode fazer é somar todas elas, que é o que a gente vai fazer. Eu vou somar essa com as outras duas que eu não escrevi para verificar o tipo de expressão que eu estou encontrando. O que você precisa perceber quando a gente faz isso é justamente que eu já estou forçando o aparecimento da energia cinética aqui. Claro que essa aqui não é a energia cinética total da partícula K. Por quê? Porque ela considera, ou está considerando, só uma das direções, que é a direção X. Mas quando eu somar tudo, somar esse aqui, somar o outro, somar aquele outro, eu vou ter taxa de variação em função do tempo de mk/vkx². A outra, ky². E a outra, kz². Quando eu somar essas todas, no final das contas, o que eu estou tendo é a taxa, a energia cinética total. Vamos escrever isso? Vai ficar assim, ó. Taxa de variação em função do tempo de meio de mk vezes vk². Então, nota que o que eu estou fazendo aqui é somando cada um dos termos. Vkx², vky², vkz², me obtém vk². Então, esse termo que a gente acabou de escrever aqui já é a energia cinética total da partícula K. Tá? Agora, os outros termos que estão aqui me trazem três derivadas, né? Três termos de derivadas que vão entrar na expressão. Uma delas é a taxa de variação de V em relação a xk vezes derivado de xk em relação ao tempo. A outra vai ser a taxa de variação da energia potencial em relação a yk vezes taxa de variação da posição em função do tempo, que é a velocidade também, né? E a outra taxa de variação da energia potencial em relação a zk vezes taxa de variação de zk em relação ao tempo. Tudo isso vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque essa expressão é igual a zero, as outras duas também. Quando você soma 0 mais 0 mais 0, continua dando zero. E aí você vai falar, poxa, não devia ter 6 termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque lembre-se que a gente acumulou esses termos todos aqui, tá? Então, essa expressão toda que eu acabei de construir se refere à partícula K. Como eu quero saber sobre a energia do sistema como um todo, já que a gente está falando de N partículas, você vai somar isso aqui para todas as partículas, né? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou somar para as N partículas, todas, para ver o que a gente obtém, tá? Então, vamos lá. Quando eu somar, vai aparecer algumas coisas que são bem conhecidas de vocês, né? Ou pelo menos que a gente já viu há muito tempo. Então, a gente vai somar isso aqui, ó. Eu vou somar, e eu vou colocar o somatório para dentro da derivada, só para você verificar uma coisa, ó. Taxa de variação em função do tempo, eu vou somar de... Eu vou colocar I, né, para não confundir, o K já tem K, né? Então de I igual a 1. Ou pode ser de K igual a 1, da primeira partícula até a última, K igual a 1 até N. Eu vou somar cada uma dessas expressões. Cada partícula tem uma energia cinética de meio de mk vezes vk². Então eu somo todas essas energias cinéticas. Quando eu somo esse lado da expressão, o que eu estou encontrando aqui é, já falei, mas agora vale a pena escrever, T. Quem é T? A energia cinética total do sistema. Então, existe uma grandeza, que é a energia cinética total do sistema, que é calculada partícula a partícula, meio de massa vezes velocidade ao quadrado, tá? Agora, nessa outra expressão, a gente vai somar todos esses termos que estão aqui. Então, você vai somar, de novo, de K igual a 1 até a última partícula, todas essas expressões, tá? Que está escrito assim, ó, taxa de variação em relação a xk, vezes taxa de variação de xk em relação a t, mais taxa de variação de v em relação a yk, vezes yk em relação a t, mais taxa de variação de v em relação a zk, vezes taxa de variação de zk em relação a t. Isso vai continuar dando zero, né? Essa expressão toda que eu acabei de escrever aqui, ela representa, se você lembrar da regra da cadeia, né? Do gradiente, né? Quando você faz a derivada de V, isso aqui que eu tenho é a taxa de variação de V em relação a T.
Isso aqui, na verdade, é taxa de variação de T em relação a T, né? Taxa de variação da energia cinética, porque tem uma taxa, só esse termo é energia cinética. E essa expressão é a taxa de variação, afinal dos contos, da energia potencial total. Então, nota o que a gente acabou de escrever aqui. O princípio de conservação da energia. Por quê? Porque está dizendo assim, ó, que a taxa de variação em relação ao tempo da energia cinética mais a energia potencial, isso é igual a zero. Em outras palavras, a energia total do sistema, ela não varia, né? Lembre-se que a gente definiu a energia total de um sistema mecânico como a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial. E ela não varia nesse cenário que a gente acabou de comentar, que a força é dependente da posição. Toma cuidado isso, quando a gente tem força dependente de posição, a gente chama essa força de força conservativa, que é esse caso que a gente está falando, né? Então a gente costuma chamar T mais V de energia total, e ela se conserva, ou seja, ela continua constante, porque a taxa de variação das energias não mudam. Então a energia total se conserva, essa que é a ideia. Isso vai ser bem interessante quando a gente resolver os problemas, tanto esse teorema como os outros dois, porque eles vão servir de estatística, ou de parâmetro, vamos colocar assim, para a gente monitorar e conseguir resolver os problemas. Se você conhece a energia total do sistema e sabe que ela não muda, e você sabe que uma certa parte da energia foi parar em outro objeto, o restante ficou num corpo, nos corpos restantes, e essa é a estratégia que a gente vai utilizar. Outro ponto é que aqui na mecânica clássica, a gente não está considerando a energia térmica. Em casos que você tem perda de atrito, geralmente ela acontece por energia térmica. Aqui a gente não está considerando isso, mas você poderia considerar um termo adicional de energia, que é aquele parâmetro da energia térmica, mas isso acabaria entrando já em termodinâmica. O importante é, mesmo considerando a energia térmica, a energia se conserva. É um resultado bem conhecido já de vocês e que se preserva para várias partículas, tá bom? Então, tchau!